Boa noite, jovens. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de plano inclinado. A primeira parte foi sobre plano inclinado sem atrito. Agora a gente vai, digamos, ir um pouquinho além. Plano inclinado com atrito, mas basicamente, do ponto de vista matemático, é toda a mesma estrutura de equações. Apenas vamos introduzir um elemento a mais, que é a força de atrito, que vai ser justamente uma estratégia que eu vou utilizar para a gente, digamos, entender a questão da força de atrito de uma maneira mais fácil. Ou seja, essa parte, na verdade, é para introduzir esse novo conceito, que é o conceito de força de atrito. Então, para ficar melhor, vamos desenhar aqui o plano inclinado, para ficar, digamos, mais interessante. Então, vou colocar aqui o plano horizontal, desenhar a rampa e desenhar a parte vertical como se fosse um triângulo. Mesma coisa da primeira parte do conteúdo. Digamos que esse plano inclinado ele tem um certo ângulo de inclinação. Pode ser um ângulo qualquer. Para fins, digamos, didáticos, vou chamar esse ângulo de α1. E sobre esse plano, nós temos um objeto qualquer, que eu vou chamar um objeto qualquer de massa m. Um raciocínio lógico é, como estamos partindo do princípio que, digamos que tenha atrito, ou seja, a aderência entre os dois corpos, entre o plano inclinado e o bloco que eu estou usando como exemplo, mas pode ser um carro numa ladeira ou estacionado numa pista inclinada, como vocês já devem ter vistos no cotidiano, ou seja, tem várias situações onde essa situação se aplica. Então vamos lá. Partindo do princípio que o bloco está em repouso, visualmente falando, se o bloco está em repouso, então significa dizer que as forças que estão atuando sobre ele estão em equilíbrio. A tendência, se houver movimento, é qual? O bloco descer. Então tem uma força que puxa ele para baixo. Mas se ele está em repouso, tem uma força que o mantém parado, digamos, no estado de repouso sobre o bloco. Então, no caso, vamos ter uma força para cima e uma força para baixo. Essa força para cima, logicamente, é a força de atrito, que eu vou chamar de FA, com F minúsculo. E existe uma outra força para baixo. Aí eis a questão, quem é essa força para baixo? Lembrando que eu já expliquei essa parte do conteúdo anteriormente, vocês devem lembrar, existe uma força aqui para baixo, que é a força da gravidade, que é justamente a força peso. Então a força peso é a força para baixo. Então aqui eu tenho o peso P. Esse peso, ele pode ser decomposto em duas forças, Px e Py, que nós denominamos assim. Então, essa força paralela ao plano inclinado, no sentido para baixo, é justamente o Px. E essa outra força perpendicular ao plano inclinado é o que nós denominamos de Py. Só apagar essa seta aqui, ficar mais bonitinho. Pronto. Py. Ou seja, esse Py e o Px é justamente a decomposição vetorial da força peso, que a gente já aprendeu a decompor vetores no conteúdo correspondente a isso. Então aqui nós temos, digamos, a formação de um triângulo. Não ficou exatamente retinho, mas isso é só um detalhe. A gente pode aumentar aqui o vetor aqui, que vai ficar no padrão. Posso até deletar aqui esse vetor. Pronto. Vai ficar melhor agora. Eu redesenhar o vetor aqui. E eu acabei reescrevendo o vetor aqui novamente. Mas vamos lá. Vai dar certo. Agora vai. Pronto. Ficou mais bonitinho agora. Mais didático. Pronto. Como os dois
vetores PY e P, como já expliquei na primeira parte do conteúdo, eles são perpendiculares a dois lados desse triângulo que está de preto, que representa o plano inclinado. Vamos lá. O vetor P forma um ângulo de 90 graus com essa parte horizontal do plano inclinado. E o PY também forma um ângulo de 90 graus com a parte diagonal, ou seja, inclinada do plano inclinado. Então, como esses lados são perpendiculares entre si, esse ângulo entre o P e o PY é o mesmo ângulo do plano inclinado, é o α1. Também já expliquei isso na parte inicial, que foi aquele primeiro conteúdo plano inclinado sem atrito, então aqui eu estou só recapitulando para reforçar. A gente pode, digamos, eu vou pegar o PX e vou transpor ele para o outro lado, para fechar o triângulo. Então vamos ter PY, PX e o P formando um triângulo. Mais uma vez, para fins didáticos, eu vou pegar esse triângulo e vou jogar ele para o outro lado, para, digamos, redesenhar. Então, a gente redesenhando o triângulo do mesmo modo que está lá, notem que o ângulo de 90 graus ele está entre o PY e o PX. E o P, ele é a hipotenusa desse triângulo. Então, eu vou representar da mesma maneira, ó, sendo, no caso, o P a hipotenusa. Só puxando aqui um pouquinho, te coloco agora o vetor P. Pronto. Está aí o triângulo. Não está exatamente na mesma posição, mas isso não importa. É como se a gente tivesse só virado o triângulo para ficar mais organizado. Basta manter as posições. O P é a hipotenusa. Então, como o P é a hipotenusa, então no caso você coloca aqui o P. A outra força vai ser o PY. E a outra vai ser o PX. Note que eu coloquei de maneira proposital o PY maior do que o PX, para entender a explicação futura. Lembrando que o ângulo entre PY e PX é o de 90 graus, e o ângulo entre P e PY é justamente o α1. Mantive os ângulos, por exemplo, a posição das forças na mesma posição que está no plano inclinado, para a gente poder fazer a comparação da posição de acordo com o ângulo α1. Está, digamos, semelhante. Agora vejamos, se esse plano inclinado, suposição, né, fosse, digamos, com um ângulo maior, o bloco M continuaria em repouso? Essa é a pergunta que eu quero que vocês saibam responder. Eu estou adiantando aqui agora. Vamos revisar aqui os conteúdos passados novamente, que é mais uma vez para reforçar. Aplicando as relações de seno e cosseno no triângulo, nós vamos ter o seno de α1 é o cateto oposto, no caso o PX, dividido pela hipotenusa, que é o P. Fazendo o produto dos meios, nós vamos ter PX vezes 1, que no caso é o PX, e vamos ter P vezes o seno de α1, produto dos meios. Aplicando agora o cosseno, nós vamos ter cosseno de α1 igual a PY dividido para P. Deixa eu colocar esse pincel um pouquinho mais forte. O que implica dizer que não tem nada embaixo do cosseno de α1, coloca 1, faz-se o produto dos meios, PY vezes 1 dá o PY, e vamos ter P vezes o cosseno de α1. Então, aqui nós encontramos as componentes das forças, Px e Py, como eu já tinha feito anteriormente. Não tem diferença nenhuma. Prosseguindo, aonde que eu quero chegar para encontrar essa relação entre plano inclinado e força de atrito que eu estou usando essa estratégia? Na verdade, o que eu quero mostrar aqui é o novo conceito no caso dessa força, que é a força de atrito. Introduzir. Então, para isso, eu estou usando a estratégia do plano inclinado, porque facilita você entender essa relação, vocês entenderem esse detalhe importante aqui. Vamos lá.
Isso fiz a relação para o ângulo se for α1. Mas digamos que a gente coloque esse plano com um ângulo maior. Então, eu vou redesenhar novamente o plano cartesiano. É como se fosse o mesmo plano inclinado. Só que agora eu vou fazer ele, digamos, mais exagerado. Ou seja, um plano bem mais inclinado. Olha aí. Está bem exagerado também, só para efeito de explicação. Aí digamos que fosse possível você colocar um bloco, o mesmo bloco anterior, nesse plano inclinado, e ele continuasse em repouso. Só uma suposição. Você vê aqui, mas está muito inclinado, você diz, não é possível. Mas digamos que fosse. Ele está no limite de entrar em movimento. Claramente aqui eu tenho um outro ângulo, esse que eu vou chamar agora de α2. Como também é claro que o α2 é maior que o α1. E tudo isso você vai raciocinando, ou seja, não precisa decorar nada. Se o α2 é maior do que o α1, olhando para as equações que eu acabei de encontrar para px e py, já dá para deduzir que o px vai aumentar e o py vai diminuir nesse segundo plano inclinado. Então, logicamente, a gente vai ter aqui, sob o bloco M, uma força P, X, e também vai ter uma força de atrito, que logicamente não serão as mesmas anteriores. Aqui a gente vai ter uma força Px, e aqui a gente vai ter uma força de atrito Fa, que eu vou também numerar para efeito de explicação e comparação. Então, eu vou chamar de Px1 e Py1. Qual é o raciocínio que a gente tem aqui? Não precisa refazer essas contas do Px e Py que eu já fiz, porque vão dar exatamente as mesmas. O que muda é só o valor, porque os ângulos são diferentes, mas as equações são as mesmas. Mas já dá para deduzir que nesse segundo plano inclinado, o Px2 é maior que o Px do primeiro plano inclinado. E o Py do segundo plano é menor do que o do primeiro. Ou seja, observe que é uma espécie de compensação. Quando o Px aumenta, o Py diminui. Porque nesse triângulo retângulo nós temos P, Px e Py. Então, no caso, não tem como todos aumentarem ao mesmo tempo, porque eles são as componentes do peso P. Então, como eles são as componentes, se um aumentar, o outro vai diminuir, porque o peso do bloco é o mesmo, que é o peso total. Espero que vocês tenham entendido esse pequeno detalhe. Me parece bem sutil. Então, como eu estou supondo que o bloco, tanto nessa primeira situação como na segunda, ele está em repouso, então significa dizer que a força de atrito é igual à força Px. Então, é exatamente igual. Note que eu estou apenas explicando, a gente não está calculando nada ainda. Ó. Essas forças são iguais. Tem um outro detalhe que eu não coloquei ainda, mas eu vou já colocar, certo? Que é quando eu for explicar como a gente vai calcular essa força de atrito. Primeiro eu estou explicando essa parte conceitual de entender o que é a força de atrito. Depois eu vou explicar como calcular. Não exatamente como se faz nos livros. É o jeito que eu gosto de explicar. Digamos que a gente aumente, o bloco está no limite de entrar em movimento, mas não entrou. Então significa dizer, se ele está no limite, significa que se eu aumentar a inclinação um pouquinho a mais, aí ele vai entrar em movimento, que é justamente o que nós faremos agora. Se aumentou a inclinação um pouquinho a mais. Então significa dizer que o plano inclinado agora tem um ângulo de inclinação α3, de tal modo que esse ângulo α3 é maior que o α2, que logicamente é maior do que o α1. Então esse bloco de massa m, que pode ser qualquer corpo, agora ele não vai mais estar em repouso, ele vai estar com o movimento acelerado. Ou ele pode estar com o movimento
com velocidade constante, mas vai estar em movimento. Ele pode estar acelerado ou com velocidade constante. Significa dizer que as forças são as mesmas? São as mesmas forças. Nós vamos ter, nesse caso sim, nós vamos ter uma força Px e vamos ter uma força de atrito. Aqui a força Px3 e aqui a força de atrito, que eu estou chamando de força de atrito 3. As demais forças que eu tinha colocado anteriormente, eu vou reproduzir aqui, ó, o peso continua o mesmo. Ó. O peso do corpo é o mesmo porque a massa dele é a mesma. Agora, a questão da decomposição vetorial Px e Py não é a mesma, porque se o ângulo mudar, como esse ângulo faz parte do seno e cosseno, que está incluído, no caso, no Px e Py, logicamente vai alterar as componentes das forças. Por isso que o importante é você entender e não decorar essas equações, e como chega nelas. Mas as contas vão dar sempre as mesmas. Você vai só manipulando e alterar o ângulo. Então veja que à medida que você aumenta o ângulo, o corpo pode não entrar em movimento. A partir do momento que ele entra em movimento, aí a gente tem outra situação. Então a gente pode dizer que agora a gente tem dois tipos de atrito. É isso que eu queria dizer. Era nesse ponto que eu queria chegar. A gente tem dois tipos de força de atrito. A gente tem a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. Agora a questão é, como eu vou calcular essa força de atrito? Ó? Porque tudo que eu expliquei até agora, aparentemente, é a mesma coisa de antes. Notem que, se não fosse o plano inclinado, o corpo iria, logicamente, cair, né? Porque é como se ele estivesse, digamos, pendurado aí, não está no plano horizontal. Se fosse, digamos, uma terra mole, ele afundava, se ele for, digamos, pesado. Mas digamos que a base que ele esteja apoiado seja bem rígida. Então significa dizer que o plano inclinado ele também faz uma força nesse bloco de massa M. Então aqui está faltando uma força, ó, em todas essas situações. Está faltando uma força que ela é perpendicular ao plano inclinado. Ó. Então em todas as situações, ó, há uma força exercida pelo plano inclinado, que a gente chama de força normal. Essa força ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o plano inclinado. E se vocês observarem com mais detalhe, vocês vão ver que essa força normal ela está no sentido contrário ao PY. Do mesmo modo que a força Px, nessa situação aqui específica, está ao contrário à força de atrito. Então, se a força normal está no sentido oposto à força Py, que é a componente do peso, então a gente já pode deduzir que essas forças são iguais. Por quê? Porque não existe movimento nessa direção. A tendência de movimento é na direção paralela ao plano. Então, vamos reescrever aqui, ó, que o N ele é igual ao PY. E a gente já sabe que o PY ele é P cosseno de alfa. Notem que agora eu não numerei mais, alfa 1, 2, 3, porque não importa, a equação é sempre a mesma. A ler apenas uma explicação à medida que eu vou aumentando o ângulo. Como eu sei que o peso é igual a mg, então fica mg cosseno de alfa. Então essa aqui seria a normal, que também não precisa decorar. Estou só explicando como a gente chega, se for necessário. Agora como eu calculo a força de atrito? Notem que só o fato de falar força de atrito, você já entende, vai ter contato. Então a força de atrito é uma força de contato. A força da gravidade, que é o peso aqui na situação, não é uma força de contato, ela é uma força à distância. Os corpos não precisam estar em contato. Então a única força de contato aqui é a força de atrito. Então, logicamente, essa força de atrito depende das forças de contato. E a única força de contato aqui na situação é a força normal, que é a força que o plano faz no bloco. Então a gente vai definir, né, que a força de atrito, no caso, a força de atrito, vou colocar abreviado, a força de atrito estático, AE, ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Para quem não entendeu, ó, essa letrinha que a gente chama de micro, no alfabeto grego,
ela representa o coeficiente de atrito, ou seja, uma característica do material. Porque, claro, o plano inclinado como o bloco, eles podem ser feitos de qualquer material. Então, essa letrinha representa o material. E esse N representa a força de contato. Então, do jeito que eu escrevi aqui, é para a gente calcular a força de atrito estática, ou seja, uma definição. E por que o menor é igual? Porque deu para ver que à medida que eu vou aumentando o ângulo, o corpo pode ou não entrar em movimento. Então, essa força de atrito estático ela é variável, não é constante. E o menor é igual porque ela tem um valor máximo até um mínimo. Ou, quando o corpo entra em movimento, a gente vai ter força de atrito cinético. Cinético a gente vai aprender mais à frente, parte de trabalho de energia cinética, que se refere a movimento. Vocês vão entender melhor. Então esse Czinho, quando eu me referir a movimento, então vai ser a força de atrito cinético. É uma outra equação? Não, é exatamente a mesma. Só que ao invés de colocar o sinal de desigualdade, falei igualdade, desculpa, errado, é desigualdade, é só igualdade mesmo, mas é a mesma equação. Essa letrinha aqui parece um U vezes a normal. A diferença é que essa força de atrito cinética, que é a partir do momento que o corpo entra em movimento, ela é constante. Mas você multiplica o coeficiente de atrito, que é essa letrinha que representa o material, vezes a normal. E assim eu finalizo essa parte do conteúdo.